né? A internet não tá ajudando. Sheilinha tá dizendo aqui que tá ruim. E aí, pessoal chegando. A internet não tá... Ah, o pessoal tá entrando. Tá chegando. E aí, gente, vocês que estão chegando agora, digam aí, por favor, como é que tá a internet, se tá travando. Sejam bem-vindos. Preciso entender como é que tá funcionando para poder convidar as nossas convidadas de hoje. E aí, tá legal? Carol, obrigada. Carol disse que tá legal. Massa. E aí, Narinha? Que massa. Aí, muito bom. Sejam bem-vindos. Vamos ver a galera chegando. Enquanto a galera vai chegando, espera um pouquinho pra conseguir entrar um pouquinho antes, né? Na verdade, não. Tá na hora mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente vai chamar daqui a pouquinho, a gente vai falar hoje sobre saúde vocal, né? E tem uma coisa muito bacana que eu queria compartilhar com vocês. A gente estava pensando esses dias, conversando com... Eu não sei se todo mundo que está aqui é aluno lá do Maria e Wanda, ou já foi aluno do Maria e Wanda. Falem aí pra mim, por favor, porque às vezes os nomes, alguns eu reconheço, outros eu não consigo reconhecer. E aí? A galera lá do Maria e Wanda tá baixo, é? Então, deixa eu ver aqui. Melhora aqui o volume um pouquinho. E aí, melhorou? Melhorou o volume agora? Diga aí. Primeira vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu vou falando, se tiver baixo, tiver qualquer problema, vocês vão falando pra mim, tá bom? Então, eu criei esse perfil, Sala de Aula.Lena, para poder falar de assuntos pedagógicos, né? De assuntos da sala de aula mesmo. Eu sou professora de artes, eu não sei se todo mundo que está aqui é aluno do Maria e Wanda, mas aí eu percebi a necessidade de poder falar especificamente sobre esse assunto. E eu não queria que isso ficasse dentro da outra conta, que é de cantora, de artista. Apesar de que eu estou usando a conta de artista para trazer mais público para essa outra conta. Por quê? Porque a nossa escola produz muita coisa. Lá no Maria e Wanda, Centro de Excelência Professora Maria e Wanda de Carvalho Nascimento, a gente produz muita coisa massa. E as pessoas precisavam ver isso. Como professora de artes, eu me vi meio que na obrigação de ter uma, sabe? De promover, ou tentar buscar isso. Então, junto com Sheilinha maravilhosa, nossa coordenadora linda, a gente viu que era realmente necessário poder ter que compartilhar essas informações com a sociedade, com o público, e aí viu a necessidade de ter essas contas, essas ferramentas virtuais, né, para poder estar conversando e mostrando. Massa! E aí, Normélia, seja bem-vinda, aluna do MI, né? E aí, para minha sorte, esse ano, não sei se sorte, mas enfim, a necessidade veio e ela acabou virando a ferramenta que a gente tem nesse momento de reclusão para falar com os nossos alunos, né? Só que não só essa ferramenta, porque a gente tem os grupos do WhatsApp. E lá nos grupos do WhatsApp a gente continua falando. Eu vou chamar já Sheilinha, a gente vai falar melhor sobre essas ferramentas que a gente já tem, que a gente já usa lá ainda e agora mais do que nunca. E
Massa, muito bom. A galera do Maria e Wanda chegando aí. Daqui a pouquinho, vou chamar a Sheilinha aqui. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live com convidados. Então, eu tô aprendendo isso. Se quiserem me ajudar aí, fiquem à vontade. Tô descobrindo onde é que eu vou. Eu clico na pessoa para convidar, né? É isso? Quem pode me ajudar aí? Como é que eu faço isso? Porque esse tipo de coisa você tem que fazer a live para ir buscar a ferramenta aqui. Aí eu vou buscando ajuda com os universitários aqui. Sheilinha já me mandou. Massa. Pronto. Vou chamar a Sheilinha aqui. Chamando já. Vou ver ela entrar aqui. A internet deu uma melhoradinha, né? Tava meio ruim no começo. E a gente vai falar melhor sobre isso. Bem-vinda! Vergonha, meu Deus! Não, minha primeira live. Helena que me inventa essas coisas. Eu já estava falando. A gente... Parece que eu estou apresentando um trabalho. Nada, mulher. Eles sabem. Essa live vai ser salva, porque a galera que não conseguiu entrar, ou que perdeu o horário, que não conseguiu estar aqui, depois vai conseguir ver, pelo menos eu pretendo, né? E eu estava falando com eles justamente isso, acho que você viu. Primeira live que eu estou fazendo com convidados, eu estava entendendo, e aí, para minha sorte, você me ouviu falando isso, já mandou o convite lá, porque a gente, né, para mim é até... Então, Sheilinha, eu estava aqui falando, né, antes de chamar a nossa convidada do tema, que é a Gisane Monteiro, a gente vai falar sobre saúde vocal e dicas para cantores iniciantes. Aí eu estava aqui falando sobre essas ferramentas que a gente já usa na nossa escola, né? Sim. Você me ajude a lembrar aí. A gente já tinha os grupos de WhatsApp, né? Que são salas virtuais, que a gente chama dessa forma também, né? Isso. Na verdade, eu já queria começar parabenizando você pela proposta, pela iniciativa, não somente a professora, mas a artista Helena Dezé, né, que vem se empenhando bastante para tornar o conhecimento mais acessível para os nossos alunos, né, e também agradecer pelo convite, meu Deus! Como não você, cara? Nem é só porque você, aqui, rasgação de seda, né, rapidinho, nem é só porque você é a coordenadora da escola, mas você é a coordenadora, aquela que veste a camisa, que não toma partido, que está sempre preocupada com tudo, que tudo funcione pedagogicamente, as relações e tal. Então, eu acho que não tinha como não chamar você tinha que estar aqui. Né? Muito obrigada. Se a gente não entregar, a educação não anda, né? Inclusive, eu queria aproveitar rapidinho para a galera ficar sabendo. A gente fez uma reunião virtual, não foi? Reunião de professores, né? E lá a gente viu a necessidade de fazer um mapeamento dos alunos que estão. Os alunos do Grêmio, na videoconferência. A gente vai aprender. Fia. E a gente viu lá a necessidade de fazer um mapeamento dos alunos que a gente tem, que estão usando essas ferramentas tecnológicas, estão tendo essa condição de estar lá, e os que não estão, né? E você já tem isso pronto. E eu estava ontem estava te parabenizando, né? Pela que massa, que maravilha. Ela não só já fez, já disponibilizou nas turmas todas as séries. Eu fiz um mapeamento, né, das turmas, dos alunos que acessaram, que aderiram ao Google Classroom, e fiz um mapeamento também daqueles que não aderiram, enviei hoje para a gestora, não sei se ela já compartilhou, mas eu já, porque assim, hoje só fiz com os terceiros anos, porque eu também precisava ver quem fez a solicitação de isenção, então já fiz o mapeamento das duas coisas, né, das demais estarei fazendo ainda hoje para enviar, mas eu estou achando assim que 50%, né, dos alunos estão, de fato, utilizando. Alguns ainda não sabem utilizar, estão pedindo um help, e aí a gente vai dando esse help nos bastidores, né, para que eles consigam acompanhar direitinho, que esse é o nosso objetivo, que o máximo de alunos, o número máximo, consiga acompanhar. Que a gente sabe que nem todos têm telefone, nem todos têm internet. Claro, claro.
né, não estejam se sentindo em casa. Excluídos, né? Também. E não se sentem excluídos, né? Exatamente. Então, a gente quer dar condições, oportunidades, opções, possibilidades. É isso que nós estamos tentando fazer. Então, nós já tínhamos o Google Classroom desde o ano passado. Só que esse ano, a necessidade, né, de ampliar surgiu com esse vírus, a quarentena, né? A quarentena. Então, nós sentimos essa necessidade de ampliar. Foi uma loucura. Né? Jovens protagonistas que nos ajudaram, muitos professores que nos ajudaram, mas graças a Deus, né, nós temos 77% de alunos que aderiram e já acessaram alguma atividade. Isso, ensino fundamental e médio. Isso, verdade. E a gente continua em contato com eles, né? Sua também, né? Eu tinha um certo... não queria mexer com isso, não sabia mexer com o Instagram. Aí você, não, faça lá uma paginazinha do Instagram, que vai ser mais fácil. Temos lá quase 1.000, né, seguidores do Instagram. Que massa. Bastante a comunicação com pais e com alunos. Sem contar maravilhoso. etc. Sheilinha, é muito bom saber que a gente tem, eu falo em meu nome, e eu sei que falo em nome também dos meus colegas professores. É muito bom saber que a gente tem essa parceira, que é você, na coordenação, alguém com quem a gente sabe que pode contar, que tá, não é blá 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 não, tá? Se não fosse, eu não estava aqui falando não, porque eu não tenho obrigação nenhuma de dizer aquilo que eu não acredito. Tá? Obrigada pela parceria, por acreditar, nas outras lives, devagarzinho a gente vai contando e reforçando para a galera entender, né? A ideia é fazermos uma live por semana. Já tem mais um artista confirmado na semana que vem, que é o nosso cordelista maravilhoso, Chiquinho do Alemar. Fiquei tão feliz que ele confirmou, ficou super feliz com o convite também. E além dele, a gente tem os nossos artistas da casa, são 2 alunos, são artistas plásticos, que a gente vai fazer uma live com eles na semana que vem também. Então, na semana que vem haverão provavelmente 2 lives, a gente vai confirmar a data exata com o Chiquinho, que não ficou definido, mas até o final da live, ou mesmo depois, eu divulgo pelo Instagram qual o dia de cada live, os temas, a gente faz artes, que nem a gente fez essa, tá? Faz a arte, divulga, vai nos grupos, divulga, e assim, quem puder estar aqui, vai ser bem legal. Sheilinha, não é porque é minha casa, não, mas eu tenho que dizer que o Maria Ivanda tem professores espetaculares, alunos excelentes, tanto ex-alunos. Eu estou vendo Danúbia, um beijo, meu amor. Né? Então, nós temos ex-alunos, muitos ex-alunos, artistas, né? Artistas na música, nas artes plásticas, no teatro. Verdade. Não, não sei se devia falar, mas um padrinho acolhedor também, né, Sheilinha? Que está lá sempre na nossa escola, sempre que possível, levando acervos de livros para a nossa biblioteca da nossa querida Zeane. Isso, Jorge Carvalho, sim senhora. Né? Nossa sala de leitura, ele sempre está retroalimentando, né? É verdade, é verdade. A gente tem muitos amigos e hoje eu fiquei muito feliz também com uma coisa rapidinho antes de encerrar nosso papo introdutório. Com uma postagem que vi desde ontem do nosso querido professor de Educação Física, Ramon, já mandando dicas de atividades físicas para a galera, sabe? Gente, dá um orgulho trabalhar na escola assim. Eu não podia ficar parada só olhando, né? Tem que participar. Parabéns, Lena, pela iniciativa. Gostei muito. É nossa, amiga. É Obrigada. Nossa. Antes de encerrar contigo, eu quero aproveitar e pedir para a Gisane, que já deve estar aí. Gisane, me faça essa gentileza que nem Sheilinha fez. Mande aqui, ela vai encerrar e aí você manda o convite para mim para eu aceitar, porque... Aqui eu não sei sair.
Ah, mas aí eu acho que eu consigo, eu acho que eu consigo finalizar a sua saída. Olha, você não me remove, eu mesmo saio. Mas fique aí, viu? Não saia da live, não. Qualquer coisa eu te chamo de novo para ter Beijo. alguma dúvida. Beijo, meu bem. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, acho que eu consegui. Ai, gente. E aí? A galera tá chegando. Todo mundo ansioso, né? Eu não sei se a galera que tá aqui já é a galera que curte canto, que curte técnica vocal. Mas tem um exercíciozinho que eu tinha falado sobre o exercício da garrafa. E aí, se por acaso vocês tiverem fácil aí, uma garrafinha de água, um canudinho, quiserem deixar a postos, não precisa encher todo não, tá? Aí vocês deixem aí a postos, que é possível que a gente faça esse exercício da garrafa com a professora Gisane, assim que ela entrar. Gi, fala aí comigo. Eu que agradeço, Sheila, linda. Viu que não doeu? Gisane, fala aí comigo, manda aí o convite para mim, para eu aceitar você aqui, que eu... Ai, aqui. Obrigada, amiga. Vamos lá. Opa, peraí. Ai, chegou! Bem-vinda, Gi! Seja bem-vinda! Tem que virar Cara, assim. eu fico tão feliz cada vez que a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa juntas. Fico muito Ah, eu feliz e fiquei. orgulhosa. Olhe, queridos alunos e pessoas aqui da live, vou compartilhar com vocês a minha professora linda, viu? Então ouçam com atenção. Nossa, muito tempo, né, Gi? Acho que já tem assim, mais de 10 anos, né? Que a gente se conhece, que vem fazendo acompanhamento já contigo, né? Eu acho que foi logo quando eu cheguei no conservatório, né? Eu acho que eu cheguei mais ou menos em 2000, 2008, 2008. Na verdade, eu cheguei em 2008. Mas acho que você foi estudar comigo logo depois. Eu não me lembro se foi. Mas tem mais ou menos isso aí. Né? Por aí. Então, Gisane, eu queria. Eu não sei se você sabe como é que faz isso e se dá tempo de ainda fazer, que eu queria colocar o título da nossa live aqui, mas eu não sei como é que faz isso. Você sabe? Não sei fazer. Não sabe? Eu vou descobrir isso ainda e na próxima live eu procurei, eu vi alguém fazendo, mas eu não descobri ainda como é que faz não. Mas eu vou descobrir. Ah, bom. Então, e aí hoje a gente vai falar sobre saúde vocal, né? E tem muita gente lá no MI, no Centro de Excelência Maria Ivanda, que curte canto. Ai, ficam rindo, né? Mas ajuda aí, diz aí se vocês sabem, não tem problema nenhum. A gente está aprendendo e querendo compartilhar. E o massa disso é não saber e ir aprendendo no processo. A gente não tem nenhum, eu não tenho nenhum problema com isso. Ah, e aí a gente vai falar sobre. Coloca o comentário e fixa esse comentário. Ah, sou eu que coloco o comentário, é? Então vamos lá, vou tentar ver se eu consigo aqui. Obrigada, Esther linda. Vamos ver se eu consigo, tá? Rapidinho. Esther é minha amiga lá do Rio de Janeiro. Como é, meu bem? Esther P7, minha amiga lá do Rio, Ah, que massa! assistindo a live também. Beijo, querida. Estou tentando Kátia, colocar aqui saúde vocal. dá o comentário. Coloca um comentário e fixa. Aí já sabe tudo. E aí, como é que eu faço para fixar agora? Fiz aqui, mas não consegui fixar. Epa, vamos lá. Acho que aqui. Aqui.
Não? Não consegui, não. Tem nada, não. A gente vai falando à medida que a galera for chegando. Então, Gi, como é que a gente vai começar? O que é que você quer falar? Bom, estou aqui à disposição de você. Você viu a garrafinha que eu trouxe? Já vim preparada com a garrafinha para fazer o exercício da garrafinha. Muito bem, eu tenho aqui canudinhos. Trouxe 2 canudinhos aqui para mostrar para vocês. Ah, que massa! Eu tenho uma garrafinha transparente para mostrar para vocês. Mas alguma coisa no final. Tá um pouquinho baixo o seu áudio. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu aumento aqui. E coisas de live, né? A gente não é... ainda mais agora que a gente está vendo isso com mais frequência, a gente está aprendendo mesmo, não tem? Até a nossa maravilhosa Ivete Sangalo, que eu adoro e sigo, vejo muitas lives dela, vejo também essa necessidade do inesperado, né? E vai lá, resolve na hora, e todo mundo sabe que é assim. Melhorou. Ok. Melhorou? É. Estão me ouvindo agora, todo mundo? Tá falhando um pouquinho, mas dá para te ouvir. Então, assim, quais são as preocupações iniciais que a gente precisa ter quando a gente quer cantar, né? A gente está pensando aqui num público de estudantes, né? Independente da idade, mas iniciantes, que gostam de cantar e que não sabem por onde começar. O que é primordial? O que é que precisa saber? A primeira coisa que eu falo para os meus alunos na hora de você iniciar alguma coisa relacionada à voz é você procurar conhecer o seu instrumento, né? Se você canta, se um violinista vai estudar o violão e violonista, né? Ele vai estudar o violão, ele precisa conhecer quais são as cordas que ele está lidando, ele precisa conhecer os dedos que ele vai tocar, ele precisa conhecer toda a dinâmica, toda a estrutura anatômica do violão para ele poder saber. E a mesma coisa é a voz da gente. Se a gente quer usar o instrumento, da gente quer a voz, então a gente precisa conhecer também as partes que funcionam a voz, né? Saber que nós somos humanos, não somos feitos de material, somos de material, mas que material que dificilmente se conserta quando estraga, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós somos carne e osso, e que a gente tem, e nossa voz é feita também de material humano, né? Então, a gente tem que saber que nosso som é produzido com músculo, a gente precisa lidar com esses músculos, tanto de forma... saber que os músculos eles distendem, saber que os músculos se desgastam. Então, a gente precisa todo ter um cuidado. É como se fosse um atleta, né? Quando um atleta começa a trabalhar os seus músculos para poder fazer uma determinada atividade, ele faz aquela atividade voltada, né? O exercício físico voltado para a atividade que ele vai fazer. Precisa conhecer o próprio corpo, né, Gi? Precisa saber produzir som, precisa saber o que faz mal para mim, o que não faz mal, o aquecimento, os exercícios necessários. Gi, só um pouquinho. Galera, vocês estão ouvindo bem? Gisane, tá tranquilo aí? Tá todo mundo ouvindo? Ouvindo? Tá legal aí? Comentem, por favor. Tá parado ali, tô vendo que Leandro Brasileiro entrou. Leandro Brasileiro foi. Depois do Leandro, o Vi Régia também, que entrou. Ah, tá dando para ouvir, né? Beleza.
Então, Gisane estava falando sobre a gente conhecer o próprio corpo, né? Eu tenho uma eletiva, na verdade, esse semestre a gente estava com 3 eletivas. Não, estamos ainda, né? Graças a Deus, estamos. Tem 3 eletivas acontecendo dentro da área musical, lá no colégio. A minha, que se chama... tem a da professora Kátia, que é uma professora de inglês, que está voltado para performance musical, né? Essa coisa do teatro cantado, uma coisa mais musical. Tem o professor Jonas, que eu não lembro o nome da eletiva agora, mas é voltado para instrumentos musicais, e também tem uma galera que canta lá junto com ele. E tem a minha eletiva também, que é voltado para o canto, né? E aí eu percebo que a galera é muito porque, sabe, querendo fazer igual o artista que ele curte, e aí nas experiências, dos encontros que a gente já teve, eu vejo muito eles cantando como o cantor que ele gosta, tentando imitar o cantor que ele gosta, sabe? É muito comum isso, né? Ainda mais quando você está começando a cantar, né? A gente vê muito isso acontecendo. Eu não vejo a imitação como alguma coisa ruim, a não ser que você imite fora dos seus padrões. Por exemplo, se você imita e a voz da pessoa está equivalente com a sua voz, ainda você consegue aproveitar, né? Porque a gente aprende imitando, a vida é assim. Quando a gente aprende a falar porque ouve pai. Ou então, a gente vê as pessoas falando e a gente está imitando, e a gente aprende imitação. Então, eu não vejo como a gente não possa aproveitar nesse sentido. Então, quando a gente canta, normalmente, a pessoa começa imitando alguém, né? Alguém que seja uma pessoa que você admira muito, um cantor. O problema não está aí. O problema está em você imitar alguém que não seja compatível com a sua estrutura vocal, né? E aí volta para aquilo que você falou antes, né, Gisane? Aí volta para aquilo que você falou antes. Quando você conhece o seu corpo, quando você conhece a sua extensão vocal, aí você meio que começa a fazer relações, né? Com comparações com o artista que você gosta, né? Você tem uma estrutura parecida, próxima, né? Talvez, e aí você precisa se conhecer e conhecer o seu corpo e como ele funciona, né? Para poder imitar. Até para poder imitar. Tem que saber seus limites. Então, às vezes a voz da pessoa é grave e a pessoa quer cantar agudo, né? Demais. Aí acaba voz no agudo. Às vezes a voz da pessoa é aguda, ela quer cantar, o cantor canta grave demais, aí ela começa a forçar na região grave. Então, essas imitações, assim, fora, não adapta as imitações, aí tem uma pessoa. Gi, me diga uma coisa. Quando a gente não tem instrumento, no caso, especialmente dos cantores, né? A gente já tem o próprio instrumento orgânico, né? Voz. E não tem uma outra referência. Como é que a gente pode fazer um aquecimento? Se tem alguma sugestão, algum exercício que você poderia sugerir que a gente possa fazer, independente de tocar ou não um instrumento, ou especialmente não tendo um instrumento para tocar. Como é que a gente pode fazer? Que tipo de exercício a gente pode fazer? Eu sempre dou essa dica para os professores, né? Que tem um que é Chris Berg, um amigo meu lá de Ilhéus. Tem gente entrando aí que é legal de outros lugares. Eu dei na última live uma dica. Você pode fazer. Eu estou falando do som, Gisane. O som. Aumentar um pouquinho. O seu som está um pouquinho baixo. Então, os exercícios que eu dou são os exercícios que você pode fazer como professor. Pode fazer antes de dar aula. Vibração de voz, esse exercício você pode fazer na sua postura vocal, numa região que seja confortável para você. Então, você pega do seu grave, até o agudo,
não forçando extremamente o agudo. E também Sim. não forçando muito grave. Mas, por exemplo, você pode fazer com vibração de lábio. Fazer isso, pode fazer com uma espiral. Pode fazer também com a língua, né? Que às vezes tem gente que tem dificuldade de fazer com os lábios. Você pode fazer É. com... Antigamente. Então, pode ir fazendo na sua extensão vocal. Isso vai dar para aquecer um pouquinho. Isso é um bom exercício para você fazer, principalmente pela manhã. Né? Depois tem os outros exercícios que dá para fazer com zzz, com respiração. Se você trabalha bem com a respiração, a tua voz também vai te ajudar muito na aproveitar o som. Ressonância também. Você vai gastar menos os músculos e vai ter mais som na sua voz. Parece que você não está me ouvindo, né? Aumenta o seu microfone. Tá baixinho. Tá todo mundo me ouvindo aí? Eu acho que eu coloquei, é porque o lugar que eu coloquei. No começo da nossa live aqui, quando eu comecei, eu tive que aumentar o volume, porque disseram que estava baixinho o meu também. Aí eu aumentei aqui, no máximo. Espero que Aí tem momentos que a gente consegue ouvir com clareza. Aí, a maior parte. Mas em alguns momentos que dá uma baixadinha, sabe? Do volume. Pode ser o ventilador que eu liguei aqui. Ah, tá. Pode ser na hora que ele vira para você, né? Deixa eu ver se eu desligo aqui, eu vou começar a suar. Peraí. Veja se melhorou. Isso! Que massa! Hã? Cris está aqui, tá dizendo que o de Gisane um pouquinho baixo. Era isso mesmo, Gi. Melhorou. Acho que vai melhorar agora que você desligou. Só um pouquinho, vai. A gente não vai demorar muito, não. Então é isso. Eu estava falando para vocês. Qual é a curiosidade dos meninos? Os meninos têm alguma pergunta aí? Gente, bom, eu vou falando aqui, a princípio, o que eu tenho percebido de dúvidas, mas vocês podem perguntar aí também, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Quem tiver alguma dúvida, aproveita agora. Eu tenho percebido, Gi, que essa coisa do não tocar o instrumento, né? Como é que a gente pode aquecer? E você já falou, deu sugestões aí, tanto do projeção de lábios ou de língua, né? Que eles já fizeram. A gente já faz isso lá, que são esses que você mostrou ainda agora. Né, do grave para o agudo e grave, tanto de lábios quanto de língua, né? Ou o do S ou é Z? S ou é Z? S é o fazer também. Como? S e Z. Você pode combinar essas duas soantes também. Porque o Z ele produz som, né, nas pregas vocais e o S é labial. Fazer exercícios com ele também. Você também, por exemplo. Pois fala aí do bocejo, né? O bocejo tem uma importância também nessa história do canto, né? Isso. Aí é bom você ruminar, como a vaca faz, né? Tem uma pergunta aqui. Em relação à alimentação, quais o quê? Quais alimentos podem prejudicar a voz? Acho que é isso, né? Quais alimentos? Bom. Amora, seja bem-vinda! Tem exercícios e tem alimentos e alimentos, né? E tem pessoas e pessoas. Então, tem pessoas que têm mais alergia a determinado alimento, tem mais sensibilidade, outras não. Mas tem alimentos que aumentam a mucosidade da voz. Então, a gente tem alguns alimentos
que são derivados de leite, que eles aumentam o muco, né? Aquele, aquele pigarro que sempre está ali na hora que você não quer estar, que ele esteja. E aí, o pigarro também pode ter dois derivados, né? Pode ser por alimentos, que aumenta o muco, e pode ser também por falta de água, que a pessoa não toma, e aí esse pigarro está incomodando. Então, alimentos derivados de leite e tudo que provoca azia, refluxo, isso tudo faz mal para a voz. O ácido, e aí ele faz com que a prega vocal ela fique um pouco inchada. E aí dificulta um pouco na hora de cantar, ficar rouca. O que mais estão falando aí? Estou perguntando aqui o que fazer para aumentar o tom da voz. Tipo, ecoar melhor ou deixar mais alta? A ressonância, você quer falar, quer dizer, né? Tonalidade de música, né? Então, Deu uma sumida agora, Gi. Deu uma sumida no seu áudio. Deu uma sumida aí, o áudio. Sumiu. sumiu? Agora voltou. Tom tem a ver com música, né? Ser grave, voz, vamos fazer para a voz ficar audível, né? Isso tem a ver com a ressonância. Então, se você trabalhar bem a respiração, a respiração é a base de tudo. Você trabalhando a respiração e fazendo um trabalho com as pregas vocais, como que você possa aproveitar bastante ar, né? Trabalhando as estruturas, né, tanto do trato oral como nasal aqui, né? Isso faz com que você tenha uma boa projeção vocal. É um trabalho que não é feito da noite para o dia, né? Mas exercícios com muita atenção, com muita dedicação, que você consegue fazer para que a sua ressonância melhore. É bom você procurar um profissional para te auxiliar. Aí, de novo, Gisane, com a sua observação sobre essa pergunta, eu vejo novamente a gente voltando para aquela afirmação do conhecer o próprio corpo, né? Porque quando você conhece o próprio corpo, quando você entende em que momento você vai usar os músculos internos, que músculo, né? A força na projeção, né? Quando o palato tem que subir, a língua, como ela vai estar. Então, você precisa começar a entender o seu corpo e prestar atenção a partir dos exercícios, todos os exercícios que a gente faz, né? Eu que sempre fui orientada em canto por você, me vi nesse processo em parceria contigo. Então, às vezes a gente precisa encontrar o próprio jeito de entender isso. Às vezes o jeito que o professor fala é uma coisa, mas você precisa entender esse processo, né? Entender como é que o meu corpo reage quando eu faço aquele som. O músculo fica como? A minha respiração, tanto que eu preciso respirar, se é mais a força, né? Inclusive eu queria até eu própria perguntar, a Maura fez uma pergunta aqui, que eu também vou passar já para você, mas eu queria te perguntar sobre essa ideia do controle na respiração, que talvez tenha a ver com a pergunta da menina, né? Como é que eu faço essa relação da força de ar que tem que sair para o resultado que eu quero, né? Quando é que tem que ter mais ar, menos ar? Como é que eu controlo a minha respiração? Como é que isso funciona? Porque às vezes é um negócio que deixa confuso. Eu fiquei muito tempo sem entender o ritmo da respiração. Não é um trabalho que é feito no estalar de dedos, né? Por exemplo, eu posso falar aqui para você como funciona e você pode entender até, porque eu estou falando português. Mas você não vai, de repente o seu corpo não pega na hora, mas essa conexão da respiração com a projeção vocal tem a ver com prática, tem a ver com o exercício que você faz, né? Tem a ver com
com o resultado que você quer ter, mas às vezes, aí você fala assim, como é que eu vou saber se eu estou cantando e tal, e eu posso saber o resultado que eu estou sentindo? Às vezes o próprio ouvinte, né, saindo de um jeito, né? E o som está saindo de outro jeito. Então, por exemplo, tem gente que se assusta muito quando grava a própria voz. Quando canta, fala, nossa, mas está menos aguda a voz. Às vezes a gente tem dois ouvidos, o interno e o externo. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Quando a gente fala, a gente pensa, nossa, a voz está mais. E aí, quando sai o som está muito mais agudo, né? E aí, essa voz que sai, que grava, é a sua voz, é a voz que as pessoas ouviram você falar. Então, é porque a gente ouve internamente e ouve um pouquinho externo. E essa voz é a voz. Teve uma pergunta que a Mora Valente fez antes aqui sobre que tipo de alimentação. Ela é uma cantora profissional, né? Obrigada pela presença aqui, querida. Sobre que tipo de alimentação a gente deve consumir no dia de apresentação. O que é que a gente deve consumir? É aconselhável você comer mais alimentos leves, né? Fazer mal em termos de então, esses alimentos são mais pesados, fritura ou ricos em fritura, isso pode fazer mal. Alimentos mais leves, tipo mais verdes, né? Alimentos mais saudáveis, tipo vai passar pelas pressas locais. Professora, comer maçã, chupar bala de gengibre, essas coisas vão melhorar a minha voz? Nada. Milagre não faz de última hora, né? Você tem que cuidar da sua voz todos os dias, beber bastante líquido. E se você for uma coisa assim que você coma 1 hora antes de cantar, 1 hora depois da digestão, vai fazer efeito na sua voz. Então, se você tem ideia, por exemplo, a gente fala, comer maçã vai ser bom para a voz. Vai ser bom para o corpo inteiro, não é só para a voz. Digestão, a maçã vai fazer efeito no seu corpo. Então, ela tem uma ação de que melhora um pouco desse babado, essa Uma baba mesmo, né? melhora. Mas você tem que fazer isso de um hábito. Então, você não vai, na hora que você for cantar, você tem que... não é isso. 1 hora antes, né? 2 horas antes. Depois da digestão. Aproveitando esse ensejo aí da maçã, que a gente falou, né, que tem esse efeito astringente, eu queria que você falasse também sobre aquele inalador, qual o efeito que ele tem e de que forma aquele exercício da garrafa também parece ter uma aproximação desse efeito. Que efeito é esse? Não, a garrafa tem ele é um trabalho de condicionamento vocal. Trabalha com músculo, resistência. Eu falei sobre isso no início. Tem a ver com hidratação, né? O inalador, ele vai fazer o papel de lubrificar, de hidratar. É como você coloca o inalador, ele vai, a fumacinha, né, o gásinho, vai passar pela pele, vai mesmo, porque você está inalando para os pulmões, você está inalando. Então,
lubrifica. Mas isso não pode substituir a água. Isso não é uma substituição. Você não tomou água o dia inteiro. Meu Deus, eu tenho que beber 2 litros de água. Aí a pessoa começa a beber 2 litros de água e aí começa a inalar e fica doido porque vai cantar naquele momento. Não é assim. Você tem que beber. É uma outra coisa que você tem que fazer. Se você for cantar, no dia anterior, beber mais água, hidratar, né? E não deixa. A inalação é bom. Não vou descartar que é ruim. Mas não vai ser um milagre que vai. Mas ajuda a limpar também, né, Gi? Ajuda a hidratar. Sim, hidratar. Hidratar. Tá. Deixa eu só falar rapidinho aqui, a galera que tiver aí facilmente uma garrafinha, coloca assim, não importa se de vidro, de plástico, um canudo, né? O que eu tenho é esse final essa aqui de Elizabeth, que eu peguei emprestado para fazer o exercício, a minha nem sei onde tá. Esse canudinho que vem junto com a garrafa, ele é bem durinho, né? Para fazer esse exercício da garrafa, Gi, que a gente ainda vai fazer, né? Diga aí, o que é que precisa ter? Como é que precisa ser o tanto aproximado e tal? Como é que precisa ser? Na verdade, é bom aquela garrafinha de água mineral, que você tem um rótulo. Então, do rótulo, fica em cima do rótulo. Aquele espaço, você pode pegar, na verdade, tem um canudo apropriado, que é esse de silicone, mas na falta dele, a gente pega esse canudo aqui, ó. Mas na falta, a gente pode fazer com ele. Uhum. Ele é bem mais grossinho, né? Bem mais grossinho. Foi de uma aluna minha e eu tinha comprado esse daqui. Então, ele é maior, tá vendo? Então ele vai até o garrafa. E você, por exemplo, primeiro você coloca na garrafa e você não coloca até o final da garrafa, você coloca até mais ou menos o meio da garrafa. E aí você pode... Assim? Cadê? No meio da garrafa. Tá. Tem lá no... E aí você pode ir soprando. Não sei se vai dar para ver, né? Ver aqui. Uma garrafa aqui. E não deixa fora. Dá para ver? Tá, sim. Tá certo? Tá bom. Depois você pode fazer soprar como se fosse uma vogal. Ah, sim. Esse exercício não pode ser feito mais que 1 minuto cada um. Certo? Como? Esse exercício não pode ser feito mais que 1 minuto. Ah. Não pode ser feito, tá? Tá. Você faz... e depois você pode cantar uma música, né? Pode ser Parabéns para Você, soprando na garrafa. Depois você vai com o canudo até o fim da garrafa, até o fundo. Qual é o efeito, Gi, que tem depois de fazer esse exercício? Qual é o objetivo dele? Ele faz com que ele pareça. Repita de novo, porque o áudio não saiu. É que quando você faz isso, seu músculo ele é exercitado. Sim.
Massa. Eu vi que houveram outras perguntas aí sobre, sobre saúde vocal, e aí eu não consigo mais voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Algum tipo de voz, no caso, essa pergunta foi da Cris Sintra. Algum tipo de voz, no caso de homens, do tipo baixo, está vendo? É mais difícil. Vemos muitos tenores, temos, acho que temos, quis dizer temos, colocou vemos. Muitos tenores e sopranos. Fale um pouco sobre a classificação vocal, Gi, sobre essa... Eu vou falar na live de quinta-feira. Ah, é verdade. Fale sobre a live de quinta-feira. Quinta-feira nós vamos fazer uma live e eu vou ter como convidado alguns fonoaudiólogos com a gente, né? Eu também estudo fonoaudiologia, mas ainda não terminei meu curso. Mas eu vou trazer alguns colegas para falar comigo. E qual é o perfil que a gente vai seguir e ver a live? Então, vai ser na Gisanem, no meu outro perfil do Instagram, porque é pelo conservatório. Eles colocam lá porque tem mais seguidores. Então, vai ser quinta-feira, vai ser o Dia Mundial da Voz. É comemorado em todo mundo o Dia Mundial da Voz. Então, essa live vai ser uma live especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre, além de saúde vocal, porque tiveram muitas perguntas na última live, e eu não pude responder a todas, né? E vou falar um pouquinho sobre saúde vocal e vou falar um pouquinho. Ai, Gi, pode fazer pedido? Vocal. Mas eu posso falar alguma coisa, Cris. Não fique chateado. Não é isso não, imagina, de forma alguma. Meu pedido é outro. Como nas lives, nunca dá, né? Porque é tão rápido e é tanta coisa que a gente, né, quer saber sobre o assunto. Meu pedido é, tipo, se colar, colou, você fazer mais stories falando sobre saúde vocal, dando dicas diárias, alguma coisa do tipo aí. O que você acha? Stories? Por que não? Alguma coisa rápida que você possa dar uma dica de algum exercício fazendo, mostrando, alguma coisa assim. Eu tô colada, viu? Vou colocar então uma parte assim, vocês fazerem perguntas e eu posso responder as perguntas. Pronto, pode ser. Também. Vocês ficam com curiosidade e tal, e às vezes eu falo de algum assunto e vocês guardam essas curiosidades para vocês e não perguntam. Aqui mesmo tem gente que fez pergunta, se a gente não respondeu a sua pergunta, bote de novo para a gente ver. Isso, gente. Tem até uma coisa que você falou, que aí eu achei interessante, você falou que a conta que você vai fazer essa live do Dia da Voz, que é quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, é a conta que você tem mais seguidores. A conta que eu tenho mais seguidores é a de cantora. Eu quis fazer nesse espaço, apesar de ter menos seguidores, porque é um espaço especialmente criado para os alunos e um espaço mais pedagógico, né, de assuntos mais pedagógicos. Eu sei que a gente vai conseguir atrair um público e, de repente, vai ter um público necessário, que tiver a fim de saber. Aí eu não quis fazer na conta de cantora para não acabar perdendo o feeling, o que foi específico para cantora, porque tem coisas que eu posso, como artista, compartilhar na sala de aula. Mas tem coisas que, como artista, eu não vou poder fazer. Porque posso ser, né, assim, você entende, né, eu como artista também. E talvez não seja bem visto por conta enfim, da ideia artística. Mas eu posso estar levando um público para lá, para a sala de aula, e eu fiquei com medo de haver algum tipo de equívoco na avaliação de alguém, numa circunstância, sei lá. Pode ser viagem, mas é melhor prevenir do que remediar. E aí achei melhor fazer um outro espaço específico para os alunos, para bate-papo pedagógico.
E apesar de ter pouca gente, mas a live vai ficar salva. Eu vou compartilhar nas duas contas. E aí, quem tiver afim de fazer perguntas, o que não foi perguntado aqui, pode perguntar no direct, tanto numa conta quanto na outra, ou ir direto lá para a Gisane e fazer a pergunta para ela. E eu vou divulgar também, quando você divulgar essa live, acho que já saiu divulgação, né? Eu vou compartilhar nas minhas contas também, para a galera ir lá assistir, porque de repente rolam outras perguntas que o público não fez aqui. Será que alguma pergunta não foi respondida aí, galera? Alguém perguntou alguma coisa e a gente não conseguiu responder? Diga aí. Você tá me ouvindo bem, Gi? Tá me ouvindo? Bom, gente, eu acho que é isso, né? Gisane, eu queria muito te agradecer. Tem alguma dica que você acha imprescindível, importante a gente falar para cantores iniciantes, além dessa ideia do conheça-se, conheça o seu próprio corpo, né, pratique? Eu acho que esse é o principal resumo, né? O principal resumo que a gente pode fazer dessa ideia de querer cantar e entender como é que é a sua voz, qual o processo, é praticar, né? E nessa prática, conhecer o seu instrumento, né? O que mais você... Tem que conhecer o próprio corpo. É obrigatório. Você também é um processo de autoconhecimento, né? Então, você se conhece, os limites, sua textura, conhece também o seu registro, sua voz vai, onde quebra. Isso tudo faz parte do seu autoconhecimento como um vocal. Quando você conhece os limites, você também vai conhecer grave, agudo, né? Tem no caso sobrando, mezzo-soprano, os homens, baixo. Então, você conhece que tipo de voz você se enquadra. Tem gente que não conhece porque, às vezes, também não se explora. Então, essa parte também de fazendo essa parte também de mudar algum tipo de controle também é válido, porque você aprende mudando, né? Eu desgosto muito da ideia quando a pessoa chega assim, e chega num lugar e fala, eu sou autodidata. Eu acho que não existe ninguém autodidata, gente, pelo amor de Deus. A gente aprende, mesmo que a gente não tenha ido numa escola, normalmente estudar, a gente aprende olhando as pessoas fazerem, a gente aprende imitando as pessoas fazerem. Verdade. A gente não nasceu numa floresta e simplesmente pegou um violão, começou a tocar e começou a cantar. Não é assim. Não sabe, nem sabe falar. É uma coisa que... Nossa, que lindo você falar isso, Gisane. Tem uma coisa muito bacana lá na eletiva, na minha eletiva de canto, eu falo muito isso com os meninos lá, das minhas experiências, né? Do meu processo, compartilhando, principalmente sobre essa questão emocional, porque eu percebo que às vezes é a maior barreira, né? O medo de não conseguir a voz, o medo de... né? Aí a gente se flagra muito nessa barreira emocional. E às vezes a gente vê como referência para copiar mesmo. Pessoas que não são a estrela do momento, mas que são referência para você. Tem uma amiga muito querida, uma cantora chamada Kátia Lima. Com ela, eu aprendi a desmistificar, desconstruir esse medo de olhar para as pessoas. Porque eu achei tão lindo, a primeira vez que eu vi Kátia cantando, ela cantava com um brilho no olhar, um encantamento tão grande, sabe? Pelas pessoas e por tudo que ela estava ali fazendo. Eu falei, gente, que lindo isso. Eu quero aprender isso, eu quero fazer isso. E eu digo isso para ela. Tenho muitas amigas que são referência,
Sim, a Amora, por exemplo, a menina que eu já fico olhando, nossa, que coisa linda, e interpretações próprias, uma coisa, sabe? E vou vendo de cada pessoa que conheço, que tem ao redor, e a cada momento que conheço alguém, vou com ela aprender algo. A minha, provavelmente. Eu acho que foi a nossa conexão aqui. A internet deve ter caído. Não sei o que aconteceu. Gente, eu não sei o que aconteceu. Acho que foi a internet, viu? Daqui, deve ter sido isso. Vou chamar a Gisane de novo. Gisane, chama aí de novo. Pra gente finalizar esse despedido, pessoal, né? Vou finalizar o que tava falando aí. Aqui, vamos lá. Olha. Hoje eu acho que foi a internet aqui. A outra eu salvei já. Mandei, já salvei. E essa aqui, vamos ver. Finalizado. E agora tá escurecendo. Voltar. Olha a Solange chegando agora. Que a gente tá terminando o sol. Já caiu, mas eu gravei o início da nossa live. Gi, repita aí, por favor, sobre a sua live que vai acontecer quinta-feira. Para a galera que estava aqui, quem não estava também lá. Repita aí. Bom, vai ser 18 horas. E vai ser uma live especial porque vai ser o Dia Mundial comemorar o Dia Mundial da Voz na live na quinta-feira. Então, a gente convida todos para poder assistir, né, a live. Então, todos Carlos fazendo presepada aqui, mulher. Quinta-feira, 18 horas. E a gente vai falar sobre vocal e sobre classificação vocal. Certo. E aí, assim que você divulgar, já coloca a conta onde vai acontecer, manda para mim esse cardzinho para eu compartilhar e te agradecer. Barulho, mulher. Nós temos muitos vizinhos com muitos cachorros. Assim mesmo. Mas normal. Aí a gente vai estar fazendo semanalmente uma live. Semana que vem, o Chiquinho do Alemar super topou. Obrigada, querido. A gente vai falar sobre cordel aqui. E aí ele vai trazer práticas, né? Assim, algo para não ficar tão verbal, tão só falado, tão oral, aliás. Assim, a gente vai trazer algumas práticas do processo e tal. E também vai ter uma outra live na semana que vem com 2 artistas plásticos, alunos do Centro de Excelência Maria e Wanda. Vai ser bem legal. Aí, assim que tiver confirmado as datas, eu faço um cartazinho e divulgo. Gisane M, né? No final. Um perfil mais antigo. O perfil. E aí, a live. Mas vocês podem entrar pelo perfil do conservatório, porque normalmente o diretor, o Heitor, ele abre a live, fala e depois a gente vai para minha lá. Sempre começa com o Raquel, seja bem-vinda. Pena que chegou no final. A gente está falando sobre saúde vocal aqui. Aí caiu a live, a internet. A gente voltou agora praticamente só para se despedir. E eu queria muito agradecer você, Gisane. Sempre muito solícita, sempre muito presente e muito linda. Obrigada por sua disponibilidade. Obrigada a galerinha que estava aqui e que acabou não retornando. A gente voltou só para finalizar.
estava falando, agradecer e dizer que você também pode contar comigo aí o que eu puder, se for necessário, estamos aí. Essa semana vai ter várias lives do conservatório, né? Também eu estou colocando lá uma nota na minha página de algumas lives que começam agora de na página delas. Muito legal também. Massa. E eu quero ver. E estaremos lá. Aí você me marque quando tiver e a gente compartilha também. Tá certo? Ok. Eu que agradeço a participação, tá bom? Tá bom, meu bem. Obrigada, obrigada, galera. E a gente vai finalizando. Semana que vem a gente tem mais live. E aí eu vou divulgando no Instagram, tá? O horário e quando vai ser. Okay. Beijo, lindona. Fica com Deus. Você também. Tchau.